Jeosafá era filho de Asa, um homem também temente a Deus. E o caráter de Jeosafá é resumido em uma descrição que diz que ele buscou ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Que você seja conhecido assim. Que as pessoas conheçam você desta forma. Que você busque ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu ser, de toda a essência do teu ser. Amém? Foi assim que aconteceu com Jeosafá. 2 Crônicas, capítulo 20. A Bíblia diz, nesta passagem, no versículo 1, a minha versão, nova versão transformadora, diz que depois disso os exércitos dos moabitas, dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Jeosafá. E aí um mensageiro informou a ele que um exército enorme de Edom, que vem além do Mar Morto contra o rei, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Engedi. Jeosafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. Fale comigo assim: buscar ajuda. A quem? Jeosafá se pôs de pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou ao Senhor. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, somente Tu és Deus que está nos céus. Tu governa todos os reinos da terra. Fale assim: todos os reinos da terra. És forte e poderoso, e ninguém pode resistir a Ti. Amém? Ó nosso Deus, acaso não expulsastes os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia. Fale assim: eu clamo ao Senhor na minha angústia. E tu ouvirás e nos salvarás. Amém? O Senhor faz o quê quando nós clamamos na angústia? Ele ouve ou seja, tira você da situação angustiosa. Agora, vê os que fazem os exércitos de Amon, de Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó Deus, ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Nós não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer.
Fale assim: tem momentos que não sabemos o que fazer. Mas esperamos o socorro que vem de ti. Amém? É isso. Tem momentos que nós não sabemos o que fazer. Não seja soberbo. Não ache que você tem a resposta para tudo. Não saia correndo atrás de resolução, de soluções, sem consultar ao Senhor. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Fale, no meio do povo, no meio da minha família, no meio da minha igreja. Amém? Vocês estão pegando aí a visão, como está agora a moda, né? Está pegando a visão? Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele diz: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amém? A batalha não é sua. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições. Depois fiquem parados. E vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: escute-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e a louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e dos montes de Seir, e eles começaram a lutar entre si. Falem assim: quando o Senhor está na batalha, não existe obstáculo, problema que possa resistir ao seu poder. Amém? Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra os seus aliados do monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde avista o deserto, viram apenas cadáveres.
no chão, até onde se podia enxergar. Imagine o mar de corpos que estava ali, dos inimigos de Israel. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos, que eram comuns naquela época, quando se vencia um inimigo. Então se pegava todos os despojos ali, espadas, lanças, escudos, ouro e tudo que houvesse ali trazido com aquele povo, animais e etc. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tanto despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre os seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, de liras, trombetas, e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor do Senhor veio sobre todos ali. E o reino de Josafá teve paz, pois Deus lhe deu descanso de todos os lados. Amém, meus amados? Glória a Deus por isso. O que eu aprendo com esta passagem? Que, embora você seja uma pessoa sincera diante de Deus, que busque, que adore, que seja devota, que seja uma pessoa que ande na presença do Senhor e busque ao Senhor de todo o teu coração, isto não vai impedir que situações adversas venham contra você. Ok? Em uma época em que nós estamos vivendo um evangelho anunciado por aí, onde você não tem problema, né? Onde você só tem coisas boas, nós percebemos que Deus permite sim que seu povo passe por momentos difíceis. Agora, é importante entender que Ele espera que diante dessas situações, como iremos nos comportar? Como iremos honrar o seu nome? Há muitas pessoas que não precisam de muita pressão, não. A mínima coisa ele já está desistindo. Ele já está dizendo, não, olha, que adianta eu ir na igreja? Que adianta eu orar? Que adianta eu fazer isso, fazer aquilo? Porque, na verdade, ele ainda não encontrou uma fé firme, uma fé consistente. Ele é uma pessoa que tem uma fé superficial. Talvez ele vá na igreja para aliviar sua consciência. Talvez porque acha que aqui é um ambiente seguro, social. Talvez porque ele foi criado na igreja e acostumou com aquele ritmo. Deus permite situações adversas, obstáculos, perseguições e qualquer outra situação, porque isso, de certa forma, nos ajuda a amadurecermos o nosso caráter, a amadurecermos a nossa fé, a encontrarmos uma intimidade maior com Deus, quando, diante dessas situações, nós agimos como Josafá. Quando 3 inimigos poderosos se levantaram contra ele e contra o povo de Israel, de Judá, alguém avisou. Olha, está vindo aí 3 inimigos poderosos.
os amonitas, os moabitas e os edomitas. Esses três povos, na verdade, eram até parentes do povo de Judá. Porque um veio da descendência de Esaú, os edomitas, e os outros dois foram frutos dos filhos de Ló, do pecado lá das filhas de Ló com ele. E Deus, em consideração a isso, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus havia dito para eles não destruírem, porque eram parentes ali, Deus queria evitar que eles destruíssem. Mas agora esses parentes deles estavam se levantando contra eles e se uniram. Irmãos, tem momentos na sua vida, na minha vida, que o inimigo vai se unir, vai se levantar, e de tal forma que você pensa que não vai ter solução. Eram três nações poderosas, acostumadas com batalhas. Então, para ajudar, eles só viam ali uma destruição. E a Bíblia diz que Josafá temeu a esta situação. Porque não é errado você temer, você não é um superman, um super crente. Você tem emoções, você tem fraquezas, amém? Então, quando se levanta uma situação muito difícil, que você não encontra respostas, que você não vê recursos para controlar, para superar aquela situação, é natural que o medo venha. Amém? Agora, existe uma saída para toda esta situação. E aí é o que nós vamos levar em consideração. Então, em primeiro lugar, entendemos que não é porque somos fiéis a Deus, porque buscamos a Deus de coração, que não somos afrontados por inimigos poderosos. Amém? Às vezes esse inimigo vem contra a sua saúde, às vezes vem contra a tua vida financeira, né? Às vezes vem contra a tua família, teu filho, teu esposo. Que inimigo poderoso tem se levantado contra você por esses dias? Que inimigo tem se levantado contra a tua vida, contra a tua família, contra os teus negócios nesses dias? Eu creio que Deus está nos levando a refletir que passamos por essas situações. Amém? Um inimigo que você temeu, ou que você está temendo. Um inimigo que você não encontra condições para vencê-lo. É muito poderoso. Pastor, na minha família se levantou inimigos poderosos contra o meu esposo, contra a minha família, contra o meu filho. Se levantou inimigos poderosos contra a minha vida. O que eu faço? Eu não encontro solução. Eu não encontro saída. Talvez em determinados momentos você já passou por isso, ou quem sabe está passando hoje. Amém? Como fazermos para vencermos esta situação? E aí, isso me leva ao tema da mensagem, que é atitudes, posicionamentos espirituais que me fazem levar a minha vitória. Amém? Como vencer esse inimigo poderoso? Primeira coisa que eu observo, quando o inimigo se levantou, tem um versículo na Bíblia, tá? Tem um versículo na Bíblia, em Amós, capítulo 3, versículo 7, que diz assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Amém? Então, assim,
Não pense que você não será alertado por Deus. Agora, preste atenção. Deus está constantemente falando conosco. Constantemente. A questão é, você está ouvindo a voz de Deus? Ou você está correndo de um lado para outro, ansioso, buscando sua própria solução, tomando suas próprias atitudes, não ouvindo ninguém, agindo, fazendo? Porque a Bíblia deixa bem claro aqui, que Deus revela aos seus profetas, aos seus servos, qualquer situação. É Deus quem está falando, ou é o pastor Jetro? Deixa eu verificar. Certamente o Senhor soberano, o Senhor soberano, então não sou eu, né? Esse pó aqui, como neblina, qualquer coisinha, não, é o Senhor soberano. Não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Pastor, mas eu passei por uma situação e... Será que você estava atento à voz do Senhor? Porque Josafá buscava ao Senhor de todo o coração. Amém? O que eu aprendo aqui? Que Josafá, ele ficou amedrontado, mas ele estava agora colocando diante de Deus a situação que o amedrontava. Então, em primeiro lugar, Deus vai revelar qualquer situação quando vier sobre você. Em segundo lugar, não menospreze, não seja soberbo, não seja altivo, não ache que você vai poder vencer ou fazer alguma coisa com seu recurso, com sua própria habilidade, com sua própria condição. Faça como Josafá, o que foi que ele fez? 20, o versículo 3. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação a quem? Ao Senhor. E ordenou um jejum em todo Judá. Amados irmãos, se você está enfrentando um inimigo poderoso na tua família, por exemplo, no teu ministério, ou qualquer área que você tem um grupo ali, quando o inimigo se levantar, não menospreze o inimigo. Reúna aquele grupo que você é líder. Seja se você é pai, se você é na empresa, e você puder fazer isso, seja na igreja, se você puder, reúna aquele povo para buscar ao Senhor. Amém? Às vezes a pessoa está na igreja, o inimigo se levanta e a pessoa fica como se, não, isso vai passar, qualquer... Não menospreze o inimigo. Deus é maior do que ele, mas você precisa se posicionar. Amém? Então ele reuniu o povo. Está aqui, reuniu. Ordenou um jejum em todo Judá. Mandou pessoas avisando, olha, um jejum em todo Judá. Jejum significa separar-se com um propósito. Amém? Separar-se com um propósito. Há uma situação adversa, há uma situação acontecendo. Então, o que é que você vai fazer? Reúna a tua família, gente, olha, vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor, porque a situação está difícil, mas nós vamos buscar ao nosso Deus. E a Bíblia diz então, que ele se pôs a buscar a Deus. Aqui está o início da vitória. Amém? Ele se pôs a buscar, orar, buscar, encontrar uma resposta em Deus. Ele não buscou uma resposta na força bélica do seu exército. Ele não buscou uma resposta nos conselhos dos seus generais. Ele não buscou uma resposta na sua própria inteligência, na sua própria capacidade. Ele se pôs a buscar a quem? Ao Senhor.
meu Deus. E aí ele começou uma oração magnífica. Olha o que Josafá orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás nos céus. Irmãos, isso no contexto daquela época significava muito, porque os povos daquela época adoravam todo tipo de deuses que eram abomináveis a Deus. O Zeus, o Odin, o Baal, a Sera e qualquer outro tipo de Deus, não existe. Tu és o verdadeiro Deus. Quando você orar, você tem que ter essa convicção, amém? Do Deus que você serve. Que Deus você serve? É o Deus soberano, é o Deus todo-poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Ó Deus soberano, ó Deus Criador, ó Deus todo-poderoso, ó Deus único e verdadeiro. É esse Deus que você está orando. Quando você orar com essa convicção, você não terá uma fé fraquejante, você não terá uma fé duvidosa, porque você entenderá que esse Deus é todo e único, poderoso. Tu governa todos os reinos da terra, és forte e poderoso, ninguém pode resistir a ti. Meus amados irmãos, quando Deus quer, a Bíblia diz que Ele inclina o coração do rei para onde Ele quer. Amém? Teu povo se estabeleceu aqui, construiu este templo em honra ao Teu nome. Ele orando, reivindicando os acontecimentos da época de Salomão, quando o templo foi construído. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, fale assim: se eu enfrentar calamidade, guerra, praga, Covid, fome, nos colocaremos em Tua presença. Eu estou te dando aqui a chave da vitória. Amém? Está aqui, a chave da vitória. Se coloque na presença do Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, quem sou eu, Senhor? Eu sou fraco, eu sou pequeno. Olha esta situação, meu Deus. Olha o que está acontecendo na minha vida. Eu confio em Ti. Amém? E você se põe na presença de Deus, confiando no seu poder. Olha a oração desse homem. Ele reivindicou as promessas de Deus. Lá no templo, quando Salomão orou. Porque ele disse assim: onde Teu nome é honrado, clamaremos a Ti em nossa angústia, e Tu nos ouvirás e nos salvarás. Ele estava reivindicando a oração de Salomão, que Deus respondeu dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha, se, é importante às vezes a gente repetir, porque, tipo assim, nós temos uma arrogância religiosa, que às vezes nós dizemos assim: não, eu sou líder lá na igreja, eu canto no grupo de louvor, eu trabalho na igreja, então assim, quando a dificuldade vir, eu não preciso fazer nada, Deus vai simplesmente só tirar, derrubar o diabo para um lado, para o outro, e eu vou só passando na vitória. Não, meu amado, você tem que, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. A palavra conversão quer dizer mudar de atitude, amém? Mudar a sua mentalidade, se converter dos seus maus caminhos, não é continuar fazendo tudo errado e dizendo: não, Deus vai me abençoar. Não vai. Porque eu piso na cabeça do diabo. O diabo está pisando na cabeça dele e ele dizendo isso. Porque existe, irmãos, condições
Depois de nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor e nos convertermos do nosso mau caminho, aí o Senhor responde: eu, o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E aí ele apresenta, olha o que eles estão fazendo, olha como eles nos retribuem, e ele faz as suas apresentações, e aí a Bíblia diz que ele na sua oração, ele disse: não sabemos o que fazer. Era um rei, tinha um exército, amém? Tinha generais, tinha uma força bélica, mas ele disse: eu não sei o que fazer. É assim que eu faço na presença de Deus. Senhor, eu não tenho resposta, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de Ti. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, meus amados irmãos, quando você ora dessa forma, gastei bastante tempo falando sobre isso, para que você ore desta forma. Aqui está a fórmula da oração, o segredo da oração, amém? Ore assim. Em primeiro lugar, reconheça que você tem fraquezas. Reconheça que você é limitado. Não se ancore nas obras que você faz. Porque eu nunca menti, já está mentindo. Porque eu nunca pequei, já está pecando. Não se ancore nessas coisas. Aquele que diz: eu não peco, é mentiroso. Então nós somos falhos, amém? Nós necessitamos da misericórdia do Senhor. Então se humilhe diante de Deus, reconheça suas fraquezas e você fale para Deus: Senhor, eu estou temendo esta situação. Ela está maior do que eu posso fazer para vencer. Eu me humilho diante de Ti agora, Senhor. Eu, ó Pai Celestial, preciso de uma resposta. E você ora até Deus te responder. Amém? Até Deus te responder. Deus vai responder a tua oração. Fale assim: Deus vai responder a minha oração. Quando eu buscar de todo o coração. Aí Deus responde. Aí olha o que Deus fez. Levantou um homem chamado Jaaziel, um profeta, e ele disse para o povo, né? Agora é o momento de ouvir a voz de Deus. Tem um momento de orar, amém? E tem um momento de ouvir. Não adianta você ficar que nem um papagaio. Não, você tem que, como é um diálogo, um fala, o outro ouve, depois o outro fala e você ouve, amém? Então orar também de forma, como alguns usam a palavra hoje, desinteligente, né? Também não está correto. Seja inteligente. Você ora, amém? E você para ouvir a voz de Deus. Eu sempre falo o seguinte: Deus vai responder você no mínimo de 3 formas. Ele vai dizer assim: continue, pare ou espere. Tá? Ele vai sempre dizer isso. Vai em frente, eu estou contigo. Mas se o que você planeja, o que você pergunta, o que você fala com Deus, não é para acontecer, ele diz: para. Seu coração se fecha. O jovem solteiro está apaixonado. Se ele for buscar o Senhor vai dizer: opa, não é essa daí não. Ou não é esse não. O problema é que a gente não para ouvir a voz de Deus. Eu quero, estou apaixonado. É de Deus, viu, pastor?
Eu já orei, já busquei, mas você ouviu a voz de Deus? Não, mas eu estou sentindo, né? Esse negócio de sentir é terrível, né? Eu estou sentindo. Você está sentindo paixão. Você não está ouvindo a voz de Deus, são coisas diferentes. Aí se casa, quebra a cara. Ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. E o Senhor disse: escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Agora sim, opa. Antes de Deus se manifestar, eu tenho medo. Amém? Sim ou não? Porque eu sou ser humano, eu sou fraco, tenho fraquezas. Antes de eu ouvir a voz de Deus, eu tenho medo, irmãos. Fale assim: eu tenho medo. Assuma a sua condição humana de fraqueza, mas reconheça que você tem um Deus poderoso. E aí, quando você orar, espere a resposta de Deus. Quando Deus falar com você, agora sim. Agora sim. Não com aquela presunção, não com aquela arrogância, aquela soberba, né, olha, eu declaro, eu decreto, eu faço, eu aconteço. Faz nada. Não faz nada. Se Deus não falar, se Deus não determinar, se Deus não decretar, não fazemos nada. Agora, quando Deus diz: não tenha medo, aí a coisa muda de figura. Não tenha medo. Aí o Senhor diz: não tenha medo. Aí você, agora sim, porque você está indo na força do Senhor. No demais, irmãos, está lá em Efésios 6 e 10, se eu não me engano. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na sua força e no seu poder. Agora sim, na força do Senhor. Como foi que Davi foi? Eu vou a ti, gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor. Amém? Nós fazemos menção em nome do Senhor. É em nome do Senhor que eu vou partir agora, porque Ele determinou, Ele decretou, Ele determinou, Ele mandou, foi Ele o soberano. Aí você vai. Agora sim. O gigante pode ter 3 metros, não tem problema. Porque agora você está indo em nome do Senhor. Não tenha medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Aí o Senhor dá uma orientação. Porque quando Deus se revela, Ele te dá diretrizes, Ele te dá orientação, amém? Ele fala com você: olha, você vai fazer assim. Olha, Elias, você está aí na caverna? Sim, estou, Senhor. Só escapou eu? Não tem mais 7 mil, não fica aí convencido não. Mas vamos lá, eu vou te dar uma orientação. Senhor falando com Elias o profeta: você vai voltar pelo teu caminho que você escolheu. Foi você que escolheu, não foi eu que te mandei vir aqui para a caverna, ficar aí depressivo, chorando e tal. Foi você não me consultou antes de vir. Você vai voltar pelo teu caminho que você traçou, e eu vou te dar direções agora. Você vai ungir a Jeú, rei de Israel, você vai ungir a Eliseu, profeta no teu lugar, diretrizes. Quando Deus fala, Ele te dá direção, amém? Ele te dá orientação, Ele te mostra como fazer. Esse é o nosso Deus, amém? Você sabe por que o povo de Deus vive muitas vezes em derrota e fracasso? Não é porque não tem que passar por problema não, porque isso aí Jesus disse que tem que passar mesmo, não tem jeito, tá? Mas é porque o povo de Deus não busca Deus, irmãos, não se humilha, não reconhece suas fraquezas, não se coloca diante do Todo-Poderoso para depender da resposta dele, da atitude dele.
Olha, sejamos sinceros, nós somos, quando eu digo nós, não é a Shalom não, tá? De um modo geral. Nós, muitas vezes, somos arrogantes, queremos as coisas do nosso jeito, somos como crianças birrentas, né? Que vai no shopping lá com o pai, eu quero, e o pai não dá e começa a chorar, bater o pé, já não vou mais, não quero ir mais para a igreja, tá vendo, que adianta, né? Birrinha. Nós precisamos sair dessa meninice espiritual, dessa superficialidade de fé. Amém, meus amados? Primeiro, temos consciência que não é porque somos cristãos que não passamos por lutas e dificuldades. E essas lutas e dificuldades, não pense que é às vezes coisinha pequena, não, às vezes é muito grande. Muito grande. Segundo, precisamos entender que somos fracos, que temos recursos limitados, que nem sempre podemos lutar com aquela situação e vencermos. Deus espera que sejamos humildes. Humildade é isso, é você dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Terceiro lugar, você precisa colocar-se diante de Deus e reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, amém? E dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho recursos, essa situação está maior do que eu imaginava, eu não tenho saída, o que eu posso fazer? Depois disso, aprenda a ouvir a voz de Deus, amém, meus amados irmãos? Porque Deus fala conosco. Eu poderia passar a noite toda aqui falando, testemunhos e testemunhos de como Deus falou comigo e fala até agora. Nos dando orientação, nos dando direção. Como foi o meu casamento, como eu encontrei a Cíntia. Deus falou comigo. Você sabe que Deus falou comigo? Não sei se vocês vão acreditar, mas é minha experiência com Deus. Você sabe que eu solteiro, morando em Manaus, todas as tardes, quando eu chegava do trabalho, eu pegava uns 3, 4 livros, Bíblia. Naquele tempo você não tinha internet, então tinha que ser Bíblia Thompson, Bíblia Scofield, Bíblia não sei o quê. Eu pegava aquele monte de Bíblia, livro, pegava uma toalha, atrás da minha casa tinha uma, lá chama capoeira, que é uma mata pequena, uma mata que já foi cortada e depois cresceu novamente. E aí eu saía no muro, saía fora do terreno, lá só era mata, colocava uma toalha e lia a Bíblia, estudava, depois eu ficava orando até escurecer. E Deus falou tanto comigo. E uma coisa que Deus falou comigo, eu nem sonhava de vir para São Paulo. Eu nem sonhava em vir para São Paulo. E orando ao Senhor, me lembro como se fosse hoje, nítido, claro, o Senhor falou comigo, você vai para São Paulo, você vai se casar em São Paulo e você vai ter 2 filhos. O Senhor falou comigo claramente isso. Deus fala conosco, meus amados irmãos. Amém? Um dia eu já contei esse testemunho aqui, eu parei para cumprimentar no Natal a família dela e coloquei uma perua velha que eu tinha lá, perua Kombi, coloquei uma parte na avenida ali do Alvarenga e coloquei a outra parte na calçada, porque eu pensei, é muito agitado aqui, mas eu vou entrar rapidamente, vou cumprimentar o pessoal e vou sair, não vai dar nada. Entrei, quando eu estava lá cumprimentando, eu vi aquele barulho, bum! Aí eu saí, olhei, não vi nada, aí voltei. Quando eu voltei, o Senhor falou comigo, volta de novo. Aí eu voltei. Aí eu olhei, do outro lado na avenida tinha um rapaz caído, a moto para um lado, ele caído, todo estirado no chão. Meu coração, e agora, Senhor? Aí cheguei perto dele, parecia que ele estava morrendo. Meu Deus, o homem sem capacete, cerveja para um lado, moto para o outro. Aí entrei. Aí passei por todo mundo, já nervoso, todo mundo, o que aconteceu? Dá uma olhada lá, entrei no banheiro, fechei a porta e disse, Senhor, eu quero uma resposta agora, Senhor. Fala comigo, Senhor.
O Senhor disse: fique em paz, não vai acontecer nada. Aí eu aí saí, aí fui lá. Fiquei até a polícia chegar. O policial falou: olha, você devia ter feito assim, assado e tal. A Kombi está apreendida, você vai para a delegacia, 98, né? Aqui, fui para a delegacia, 1h da madrugada, a pé, né? Na verdade, eu fui com ele, depois voltei a pé. Aí perguntei para o delegado: o que aconteceu? Como é? Tem notícia do rapaz? Falou: olha, as últimas notícias é que ele está em coma. Se ele não morrer, beleza. Se ele morrer, você está ferrado. Meu coração dizia: fique em paz. Fique em paz. Fui para casa, 1h da madrugada, orando em línguas, adorando ao Senhor. Obrigado, Jesus, eu confio na Tua palavra, eu confio na Tua orientação. Obrigado, Senhor, eu creio que esse homem vai se levantar. Fui para casa. Passado 1 ou 2 semanas, eu estava lá na Joaniza, na Vila Constância. Jesuincidentemente, eu fui falar com um rapaz que eu não lembro o que e o porquê, a respeito do meu trabalho, construção. E aí, peguei meio que amizade, conversando com ele. Eu disse: rapaz, aconteceu um negócio comigo, tal, né? Aí ele falou assim: caramba, foi você? Aconteceu aqui. O cara falou: mas foi com você? Eu disse: comigo o quê? Ele falou: olha, pelo que você está me falando, esse cara é meu primo. Lá na Vila Constância. O que é que tem a ver com aqui? Eu nem sabia quem era esse cara, não sabia nem o que eu tinha. Falou: esse cara é meu primo. Eu disse: como assim teu primo? Não foi assim, assim, assado, tal? Foi. Ele falou: meu. Aí eu falei: como é que está ele? Ele falou assim: não, ele está bem. Eu falei: como é que eu faço para entrar em contato com ele? Ele falou: a casa dele é assim, assim. A casa desse rapaz ficava quase do lado da casa da irmãzita, né? Nossa irmã que faleceu. Olha só. E eu fui lá, peguei a perua velha, né? Fui lá. Parei em frente, chamei. Quando ele saiu, todo arrebentado, roxo ainda e tal, né? Aí ele olhou para mim, eu falei: olha, eu sou o rapaz que você bateu e tal. Aí falou: ô, moço, me perdoe, eu não tenho nem como pagar a sua perua. Eu disse: calma, eu não vim aqui cobrar. Eu vim só saber como você está. Você está bem? Você está precisando de alguma coisa, de remédio e tal? Você teve algum gasto, alguma coisa? Não, eu estou bem, está tranquilo, eu tenho convênio, tal, enfim. Eu falei: cara, você estava, né? Você estava com uma cerveja na mão, sem capacete e tal, né? Aí ele: pois é. Tá. O cara estava preocupado se eu ia cobrar ele. Mas eu também estava errado pela forma que eu estacionei. Vocês entendem isso? E assim, meu amado irmão, minha amada irmã, o Senhor me deu descanso antes mesmo de eu ver a situação. Ficou marcado. Deus fala com você. Amém?